Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje o tema é investigar o seu passado pode melhorar a sua vida presente. Isso é algo que fica muito claro nos atendimentos clínicos, pois, como quase uma regra, dependendo da demanda, mas quase sempre, é completamente nítido observar que o cliente obtém melhoras quando ele começa a olhar para a história de vida dele como um todo, desde lá de trás. De trás vamos pegar assim da primeira infância, das primeiras lembranças, por volta de 4, 6, 3, 7 anos de idade, dependendo da qualidade das memórias de cada um. E dentro desse processo, ele percebe, ele encontra que existe um padrão acontecendo no momento presente, na vida presente, como um adulto, que foi desenvolvido, que foi primeiramente vivenciado lá atrás, seja na adolescência, na infância ou no período passado da própria fase adulta. Normalmente as experiências da fase da infância são extremamente significativas e ficam fortemente registradas. Você vai, por que na infância é tão importante? Além de muitas questões que ainda não existem, como a sua personalidade bem formada não existe, como valores bem formados não existem, etc., como também a questão do seu próprio aparelho psíquico não ser tão bem elaborado, tá? Mesmo que anatomicamente, né, fisicamente ele já tenha todas as partes certinhas nos lugares, mas ele não tem um volume de informações e capacidade racional de fazer determinadas interpretações até aquele momento. Por conta de tudo isso, essa fase faz com que as experiências fiquem registradas de uma forma muito intensa e não necessariamente com uma elaboração funcional, como uma maneira adequada de assimilá-las. E quando eu falo adequado, o adequado é a capacidade de você conseguir absorver aquilo, assimilar, como foi dito, e transmutar, transformar aquele aprendizado em possibilidades para que você consiga ter boas ações nas próximas experiências, nas próximas vivências e obter sucesso. Ou seja, não cometer os mesmos erros, pelo menos não com facilidade, quando esses se fazem evidentes, e principalmente ampliar o seu nível de consciência, ampliar o seu nível de percepção, para que você possa criar novas possibilidades com os novos contatos, enfrentamentos, situações da vida, coisas que acontecem no cotidiano. Simples assim. Quando você começa, então, a se permitir hoje, aqui agora, no presente. No presente é esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento que você está assistindo isso aqui agora. No meu caso, esse momento que eu estou gravando esse conteúdo. Quando eu permito no agora, com toda essa bagagem acumulada que eu tenho ao decorrer da vida, olhar para trás e olhar para essas experiências anteriores a mim, do meu próprio eu, e observá-las com a bagagem que eu tenho hoje, com a experiência, com o conhecimento, com o cognitivo, existencial, perceptivo, empírico, intelectual, espiritual que eu tenho hoje, e reanaliso essa experiência, não buscando dar jeitinho bonito nem maquiar, reanaliso fenomenologicamente, ou seja, observo a realidade que tinha, que foi vivida naquela experiência por mim, mas com toda a percepção que eu tenho hoje. Eu reescrevo de uma forma mais elaborada, tá? Minha própria autobiografia. Quando eu faço isso, nesse momento passado, que está em mim, faz parte de mim, né? Foi vivido no passado, não está em mim aqui agora. Me foi assimilado de alguma forma, ou mesmo que tenha sido traumático, ficou fazendo barulho, não foi bem assimilado, mas está dentro de mim, incomodando, gerando uma inquietação. Quando eu mexo nesse evento, eu consigo diminuir, resolver, às vezes por completo, os danos aqui no presente que esse passado barulhento ou mal assimilado estava causando. Porque essa nova interpretação, ela não é falsa, ela é baseada na sua percepção real. E ela também não é falsa porque ela não é baseada numa ideologia maluca sobre qualquer coisa
que você acha que deveria, ela é baseada na sua própria memória. E ela está sendo usada, está sendo fundamentada dentro das suas percepções de mundo, de vida atual. Então, quando você faz essa mudança, você altera toda a sua linha do tempo, você altera seu self, você altera seu todo, você altera sua percepção de se relacionar como um todo. Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais simples. Eu já atendi um caso, por exemplo, de um homem adulto, com mais de 30 anos, entre 30 e 40 anos. Não vou dar detalhes específicos, porque muitos dos meus clientes também são alunos de comunidades, cursos, etc., para não gerar nenhum tipo de incômodo e garantir com toda certeza a privacidade da pessoa nos exemplos, né? E esse homem adulto tinha um relacionamento que ele descrevia, sim, como muito significativo. Morava junto com a pessoa, trabalhavam juntos, tinham interesse de ficarem juntos e se dedicavam na prática concreta do dia a dia para isso. Eu conhecia ela também. Só que, mesmo existindo esse interesse voluntário de ambas as partes e real no sentido prático, eles realmente faziam coisas, não só falavam para que isso acontecesse, começou a aparecer, depois de um período de relação, um comportamento sádico, promíscuo por parte desse consulente, dessa cliente. Ele nunca traiu, nunca sacaneou, mas ele começou a ter falas quase que involuntárias com secretária, com outras mulheres, incitando que gostaria de fazer algo nesse sentido, de buscar um prazer, um tesão, um desejo de uma outra figura feminina e de uma forma bem indelicada, os episódios que ele se deu conta e conseguiu descrever isso. E a parte mais interessante de quando ele me descreveu isso foi que ele realmente descreveu com honestidade. Nós já tínhamos um vínculo terapêutico onde era possível que eu notasse isso, que ele não elaborou conscientemente, cognitivamente, aquela fala. Ele não ficou pensando que ia chegar ali, vamos supor, na secretária, numa colega, e falar daquela forma para ver se transava com ela. Simplesmente saiu quase que automaticamente, porque ele continua tendo livre-arbítrio e não podemos falar que a pessoa não faça algo que ela realmente não queira de forma alguma. Então não podemos afirmar isso. Mas descreve que não houve uma elaboração e saiu de uma forma espontânea aquele ato, mesmo logo em seguida ele fazendo uma avaliação, trazendo isso para a terapia, que ele não queria aquilo, que ele nem achava aquela pessoa bonita, que ele nem tinha interesse sexual nela, que ele tinha muito menos interesse em trair a parceira de vida, etc. Esse assunto chegou em terapia porque ele se tornou um problema no presente. Um problema, pois esta parceira descobriu um desses eventos onde a própria pessoa que foi assediada, vamos dizer assim, verbalmente, né, cortejada, paquerada, nesse sentido que eu descrevi anteriormente, contou para ela. Então ele entendeu que tinha um problema, que tinha risco de acontecer de novo e precisava resolver. Quando ele trouxe isso, analisamos todas as possibilidades presentes, não encontramos nada que justificasse, como foi dito. Então, obviamente, era algo que ou estava muito imerso, muito inconsciente, ou era algo passado, que mesmo não sendo inconsciente, ou seja, ele pode trazer a consciência caso ele queira, ele vai lá e investiga, ele escolheu empurrar, né? Colocar numa gavetinha, empurrar lá, porque aquilo era muito chato, muito difícil de lidar. Não é inconsciente. Foi empurrado para o fundo. Tem uma diferença. Eu consigo acessar. Nesse caso específico dele, era uma questão inconsciente, pois ele não conseguiu acessar nada em todas as descrições possíveis, através de até processo de relaxamento, hipnose, descrição fenomenológica, buscas por insights, awareness, associações livres, usamos várias técnicas e no primeiro momento não aconteceu. As técnicas livres, como de associações que buscam já esses conteúdos mais inconscientes, continuei trabalhando ao decorrer dos encontros periódicos das sessões. E nessas, nós chegamos a um ponto inconsciente que emergiu. Esse cliente, ele simplesmente se relembrou, se deu conta que foi abusado pelo pai biológico
enquanto era criança. Menos de 10 anos de idade, vamos colocar assim. A memória voltou com uma boa gama de detalhes. Então você perceba, significa que, por ele ter sido abusado, ele vai agir promiscuamente com tudo e todos, etc. Não necessariamente é uma ligação assim, racionalmente falando. Mas dentro da vivência dele foi associado assim e foi reprimido assim. E essa vivência negativa, ela tem um padrão. Ela gerava uma distorção da percepção dele sobre si próprio, de desvalor. E uma naturalidade no comportamento promíscuo, agressivo, pois vindo de um pai. Imagina a distorção e a confusão na cabeça de uma criança, né? Uma criança não tem uma noção 100% exata, igual um adulto tem, sobre o significado de um abuso. Certo? Não tem como ter. Lembra, o aparelho psíquico não funciona com todas as suas capacidades, tal como funciona para com um adulto bem desenvolvido. Então, ele começou a abordar essa experiência e nós fizemos uma análise interpretativa dentro das crenças dele, das capacidades dele, da percepção dele, como ele via aquilo no aqui e agora. Sempre o provocando para redescrever e vendo como era a situação. Em resumo da história, nada minimiza, né, o crime de um abuso, mas era um contexto extremamente limitante. Um pai alcoólatra, drogado, sem nenhum respaldo, nem de outros familiares biológicos, possivelmente para intervir, uma mãe limitada, doente, com transtorno mental grave, severo, sem cuidado, uma influência social de vizinhos, bairros, uma região de baixo valor moral, vamos colocar assim, onde eram feitas muitas coisas erradas, considerando errado aquilo que prejudica o próximo, tá? Como um ato voluntário escolhido nesse aspecto, tá? Não como um julgamento moral utópico, nada a ver. E todos esses fatores ficaram registrados dessa forma. Esse cliente se tornou um homem muito bom, bom no sentido de um homem honesto, trabalhador, que busca agregar valor positivo para si todos aqueles à sua volta, amigos, funcionários, sócios, parceiros. Ele tem um interesse voluntário, genuíno de influenciar positivamente aqueles que fazem parte da sua vida, ou conhecer assim. E conforme ele começou a redescrever essa experiência com essa consciência que ele tem hoje, a experiência olhando para si próprio no passado, este comportamento que vazava, a sombra que vazava, que chegava à superfície, sumiu 100%. Tá? Como que eu tenho certeza? Eu fiz esse período de atendimentos há mais de 5 anos atrás. E conheço e tenho contato com essa pessoa até hoje. Então não estou dando um chute, estou descrevendo algo que eu vi. Tá? No caso específico dele, aquela namorada daquele período terminou com ele, não deram certo, ela não aceitou, não quis comprar essa briga, direito dela. Porém, logo depois de alguns meses, ele assumiu um relacionamento com uma nova pessoa e essa pessoa está com ele há anos. Construíram uma vida junto, está tudo bem dentro desses aspectos de comportamentos inadequados, promíscuos, vulgares, etc. Não aconteceu mais nada e, olha que interessante, também a qualidade, a habilidade dele em lidar com as próprias emoções dentro desse novo relacionamento e também a qualidade da vida sexual, da intimidade dos dois, um cara muito ativo, tem muito desejo sexual, conseguir manifestar, enquadrar isso de uma forma ajustada para ambas partes, onde eles fiquem bem, consigam extrair prazer, amor, contato, intimidade, etc., tem funcionado muito melhor do que aquele relacionamento anterior. Então, esse conteúdo aqui tem que deixar claro para você que nem sempre você vai conseguir encontrar a resposta para aquilo que você está buscando melhorar, seja como no exemplo no campo dos relacionamentos, seja no campo financeiro, que sua vida trava sempre que chega em um certo ponto e não anda mais para frente, sempre acontece algum desastre quando você começa a ganhar uma quantia determinada, X de dinheiro, seja no campo profissional, que sempre que você começa a ingressar, engrenar melhor numa vocação em atuação,
acontece algum evento que aquele ciclo tem que ser quebrado e você recomeça todo desconfigurado, iniciante, incapaz, etc., já com uma idade madura, não importa o contexto. Mas quando você não consegue resolvê-lo no presente, significa que você está olhando de uma forma limitada para si, como alguém que só vivesse nesse fragmento de tempo e tudo que foi vivido daqui para trás não tem interesse nenhum, não foi válido, não serviu para nada, então não preciso considerar. E todas as possibilidades futuras eu só posso usar isso aqui para tentar estruturar aquilo que eu tenho que resolver aqui na minha vida. Então isso é uma fuga da realidade completa. Por isso que não funciona e por isso que é preciso investigar. Então nem sempre esse passado investigado no primeiro momento ele vai ser tão simples de ser analisado, como dei exemplo de fatores inconscientes. Porém, em inúmeros casos é muito simples. Você olha para trás e identifica com facilidade os padrões daquilo que foi feito, que fez com que você começasse a ter resultados de escassez, de baixa qualidade de vida, de timidez, de dificuldade de enfrentamento, de zona de conforto, de comportamentos negativos de qualquer forma, sempre lembrando que o negativo é associado àquilo que não produz o bem para si e àqueles que à sua volta. Simples assim, tá? Para que você não caia na armadilha de colocar no julgamento moral o tópico de valores subjetivistas, né? Vamos falar de moral como os atos concretos que proporcionam alguma coisa real na vida humana, na sua vida. Tudo bem? Então, fique atento. Qual que é a minha recomendação para esta aula? Caso você esteja tendo algum problema nesse contexto e não está encontrando de uma maneira presente uma solução para isso. A primeira, obviamente, nada substitui o processo de psicoterapia. Faça psicoterapia que vai te ajudar a trilhar esse caminho para conseguir encontrar, reconfigurar e assimilar, absorver melhor e mudar esses resultados. Porém, além da terapia, eu recomendo que você faça anotações. Se organize para separar um curto período de tempo no dia. Não precisa ser grande, 5, 10, 15 minutos, em silêncio, calmo. Se permita entrar em um estado de relaxamento. Você pode até pesquisar no YouTube, hoje já ficou, todo mundo sabe fazer isso. É aquela questão de você sentar, relaxar o corpo, visualizar o próprio corpo, desde os pés até a cabeça ou vice-versa, dando autocomandos para si mesmo de que você está relaxando, ficando confortável e depois disso se direcione mentalmente para alguma experiência. Começa a refletir, pensar na vida, lembra de uma infância, lembra de memórias e vai deixando que elas fluam naturalmente sem fazer muita força e vai investigando à vontade. Dentro dessas investigações, tá? Dentro daquilo que surgir, nesses 5, 10, 15 minutos, mais ou menos, fica a seu critério, você vai pegar seu caderninho, né? Ou quem gosta do digital, eu prefiro escrito, porque além da minha idade eu ter sido treinado na escrita, com caligrafia, aquela coisa toda que tinha na minha época, eu sou de 1984, a atividade escrita me conecta mais com aquilo que eu estou pensando. Então, é segurar o lápis, prestar atenção, a folha, conseguir organizar o pensamento, escrever devagar, né? Poder desenhar ou colocar no fluxograma uma forma que é natural para mim, de uma forma fácil. Então, para mim, funciona melhor. Escolha a melhor forma para você e passe para o papel ou para a tela, o registro digital, a parte central dessa questão que você refletiu. Tá? Seja bem descritivo sobre ela, ou seja detalhista naquilo que a sua meditação, que o seu relaxamento levou de forma voluntária. Tá? Então, registre. No outro dia, faça a mesma coisa, porém, dê uma olhadinha no dia anterior, não comece do zero. Ou seja, veja essas anotações e lembre-se daquilo que você começou a refletir. E assim sucessivamente. Tá? Esse processo inevitavelmente vai fazer com que a sua capacidade criativa de se auto-observar nessa linha passada se expanda. Tá? Então, naturalmente, que talvez você sinta algumas modificações de humor, comportamento, temperamento, etc., inquietação, até ansiedade, euforia, alegria, tanto faz. E por isso a importância de fazer um acompanhamento psicológico nesse aspecto. Mas isso você pode começar a fazer na sua casa hoje, terminando essa aula. Tá?
Fico à disposição, lembre-se dos comentários, do espaço disponível aí para estarmos abordando e aprofundando isso. Não deixe que o seu passado faça da sua vida um inferno travado com ausência de alegria, amor, abundância e prosperidade. Forte abraço.